E como é que é, né, a sintaxe da trigger, né? A sintaxe do comando da trigger. É o que a gente vai ver agora aqui, ó. Então, a sintaxe é assim, gente, ó. Create trigger. Detalhe, aqui funciona o or replace também, tá? Então, eu posso botar create or replace, nome da trigger. Create or replacer trigger, o nome da trigger. Ou só create trigger. Então, create trigger, o nome da trigger que eu vou dar. E aí, se eu vou falar o momento, se é antes ou depois do que? De um insert, de um update ou de um delete. Então aqui eu tenho o momento, aqui eu tenho o evento que vai disparar ela. E aqui, olha só, on, o nome da tabela. Então, se houver um insert na tabela pessoas, por exemplo, para cada linha que vai ser alterado, essa trigger vai ser executada. Então aqui, olha só, esse for hash row é o que, ó, é o tipo, né, que é por extendement ou row. Só que esse aqui foi abolido, agora é só o row. E é isso que entra aqui, ó. Aqui é o tipo. Então aqui eu tenho, ó, o momento, o evento, o tipo, que é só esse, e a gente tem que escrever. Tem que ter o nome da tabela, obviamente, né? De qual tabela que vai ser deletado alguma coisa para eu poder acionar a trigger. A trigger é por tabela, né? Vamos supor, tem a tabela pessoas e a tabela funcionários. Se eu apagar alguma coisa na tabela funcionários, eu não tiver nenhuma trigger monitorando essa tabela, nada vai acontecer. Aqui eu tenho que botar o nome da tabela que vai ser monitorada. Vamos supor, botei a tabela pessoas. Ah, se for deletado alguma coisa na tabela pessoas, aí sim você faz determinadas instruções SQL para mim. E essas instruções é justamente, ó, o que está aqui entre o begin e o end. Né? Aqui eu posso botar uma série de instruções SQL, né, que vai ser executado caso essa trigger aqui seja acionada. Vamos ver um exemplo aqui, né? Aqui estou demonstrando a sintaxe para vocês, mas vamos ver um exemplo prático aqui de uma trigger já criada. Vamos pegar aqui ó, o exemplo 1. Vamos pegar aqui o contexto dela. É importante que vocês entendam bem esse contexto, gente. Ó, imagina que deseja saber o usuário que realizou alguma alteração na tabela pessoas, seguido do dia e hora que isso ocorreu. Para isso, podemos criar uma trigger que fará isso inserindo uma linha com esses dados em uma nova tabela criada justamente para esse propósito. E olha só o corpo dela, ó, create trigger, o nome que eu inventei da trigger. Então, quis inventar log altera pessoas, ou seja, um log, né, um histórico de todas as pessoas que alterou todos os usuários, né, que alterou uma pessoa na tabela pessoas do banco de dados. É isso que eu estou mostrando aqui, ó. Depois, ó, after de um update, então, se a pessoa conseguiu fazer um update, então depois que fez um update, em qual tabela? Na tabela, ó, pessoas. Para cada linha, que é aquele do tipo row, que só existe esse agora, ele vai fazer o quê? Ele vai executar essas instruções aqui, ó. Então, lembrando, se a trigger foi acionada uma vez só, mas mudou, vamos supor, 10 linhas, ela vai ser acionada 10 vezes o quê? Esse conteúdo aqui do begin, ó. Vai ser executado 10 vezes, vai acionar a trigger 10 vezes. E o que é esse conteúdo do begin? Olha, é um insert. Insert, ó, em uma outra tabela chamada log pessoas. Nessa outra tabela, a gente tem que criar manualmente essa tabela, tá, gente? Vai ter que ir lá, create table, ou criar lá dentro do SQL mesmo. Então, a gente vai criar essa tabela. Dentro dessa tabela, eu botei só dois campos, né? O login funcionário e o data de alteração. E é isso ó, que tem que esses campos, né, vai ser inserido ali, ela vai receber ó, o current user e o no,
que é cada um desses atributos, né? Dessas funções aqui que o SQL está passando lá para a tabela. O now é uma função, now, né? Now, é uma função que retorna a data com a hora do momento, né? De agora, que está no servidor. Então, se eu alterei agora, vamos botar aqui hoje, 6 de maio, né, de 2024, e a hora aqui é 15h57. Então, é isso que vai lá para a data de alteração, né? Aqui é do tipo data time, que vem a data completa, com o dia, e com a hora também. Então, é isso que vai vir para cá. Ó. Esse comando now faz justamente isso, né? Pega a hora atual do servidor e salva, né, numa determinada... É retornada, né? Está retornando aqui para um comando insert, para salvar numa determinada linha. E o current user, o que é esse current user aqui? Olha, é uma função MySQL que retorna o nome do usuário e o host da sessão atual. Porque quando vocês logam lá no banco de dados, gente, vocês estão logando ali pelo root, que é o usuário raiz ali, né? É o usuário padrão que tem acesso a tudo. Mas a gente pode estar criando usuários diferentes. Pode criar um usuário com o nome de Gabriel, pode usar um usuário com o nome de Luísa, né? Que é o login, né, do usuário ali no sistema. Então a gente pode estar criando usuários diferentes. Justamente para, caso a gente precise, a gente conseguir que o banco de dados nos retorne quem foi esse usuário. E é isso que esse comando faz, né? Ele retorna o usuário e o host dele, para a gente poder fazer algum tipo de auditoria, caso necessário. Então, esse comando aqui, ó, current user, ele retorna um varchar, né, uma string, com essas informações. Então, ou seja, cada vez que um update, uma alteração for feita na base do banco de dados pessoa, né, na tabela pessoas, a trigger vai ser acionada, e se ela for acionada, o que ela faz? Ela pega o login e o momento dessa pessoa que fez a alteração e salva numa outra tabela. E aí, caso necessário, a gente pode ir lá, entrar nessa tabela, dar um select lá e ver todo mundo que alterou alguém na tabela pessoa, sacaram? Se este vídeo foi relevante para o seu aprendizado, considere de nos deixar um like e se quiser receber mais vídeos como este, se inscreva no canal e ligue o sininho de notificações. Obrigado!